Vai aqui. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo. Muito obrigado. Abençoa a vida do pastor Isamar, Pai, seu trabalho, a escola. Abençoa esses irmãos queridos que estão aqui, que o Senhor possa estar trabalhando no nosso entendimento para que a gente possa compreender, absorver esse conhecimento que vai ser ministrado sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas que estão conectadas com tudo que está acontecendo no mundo, para que nós possamos orar de forma mais efetiva e com entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Professor, está com o senhor, fica à vontade. Está desligado o seu som, professor. Acho que tem que me autorizar ali para eu compartilhar, pastor. Ah, ok. Então, deixa eu botar o senhor como Anfitrião. Isso. Ok. Aí o senhor só administra também os microfones, porque às vezes uma ou outra pessoa deixa o O pessoal microfone entra. ligado, e aí o senhor só pode colocar, mutar o som, tá bom? Perfeito, perfeito. Uma boa noite para todos. Tá? Eu sou o Isimar Hundertmark. O pastor não falou aí o sobrenome. Alemão, tem um outro sobrenome italiano, antes, Stefenon. E eu sou professor de geografia, né? Sou formado pela Universidade Federal de Santa Maria, fiz mestrado ali, mas a minha vida, assim, de trabalho mesmo, foi diretamente nos cursinhos pré-vestibular. E comecei ainda com 18 anos, eu estava no terceiro semestre da geografia e confesso que eu não sabia muita coisa, não sei ainda, né? Mas, inclusive, fui professor dos meus ex-colegas de ensino médio, que não tinham passado ainda no vestibular, mas estavam no cursinho e acabei encontrando eles no cursinho. E eu não era um aluno excelente no ensino médio, e aí foi um momento que eu tive que estudar muito para provar para eles, né, que eles estariam em boas mãos naquele ano, né? E aí a gente está aí há 32 anos trabalhando aí com a gurizada. Cada vez mais difícil, né? Porque a gente tem recebido jovens que não passam muito tempo com a família, eles passam mais tempo conosco. E acredito que em grande parte deles a gente escuta mais eles do que os próprios pais, né? E hoje com o celular, com a internet, com as redes sociais, tem sido cada vez mais difícil a gente desenvolver esse trabalho com eles, né? Já que existe na parte deles assim um interesse muito grande de aceitação, né, nos grupos e tudo mais. Então, qualquer situação contrária é motivo, assim, de angústia por parte deles, de ansiedade, né? E hoje, a nossa aula em si, né, ela vai partir em direção ao que está acontecendo no Oriente Médio, né? Mas para a gente chegar na questão Irã, Israel, na questão Palestina, Israel, a gente tem que entender um pouquinho o que está acontecendo no contexto geral, né? De mundo, de globalização, no contexto de ONU, no contexto de OTAN, né? Percebo que simultâneo a guerra que acontece hoje dentro do Oriente Médio, a gente tem uma reunião da OTAN acontecendo, né, com gastos militares crescentes até 2035, anunciados ontem. E então a gente tem que entender um pouquinho, né, toda essa geopolítica que está acontecendo com a Rússia, com a Ucrânia, entender um pouquinho o que está acontecendo com a China, né, que também tem uma guerra para acontecer lá com Taiwan. No sul da Ásia, ali, a gente tem Índia e Paquistão, que hoje anunciou aí um míssil que pode atingir inclusive o território americano, né, que é uma das potências nucleares. Então, assim, alguns dos slides que eu preparei, eu não vou usar, tá? Eu vou passar ele, assim, rapidamente, mas depois eu vou passar para vocês o material, porque não seria o interessante. Mas eu prometo que no decorrer agora da aula a gente vai chegar no ponto que é o ponto de interesse hoje, que é a questão árabe-israelense,
e a questão atual, né, envolvendo o Irã, né, que é persa, né, na sua predominância com Israel. E fiquem bem à vontade, assim, para interromper, de preferência até tira aí o microfone, pode fazer a pergunta aí que a gente vai conversando, tá certo? Então, eu vou começar aqui uma apresentação e vai ficar um pouco estranho, porque a gente vai começar, não sei se está compartilhando já para vocês. Isso, professor, tá sim. Estamos vendo aqui. Tá, mas não está em tela cheia, né? Agora Não, sim. tá. Agora sim. Agora sim, né? Sim, né? Perfeito. Tá aparecendo? Em tela cheia para mim ainda não. Tá, deixa eu ver aqui. Não sei por que não está aparecendo. Para mim já estaria ok aqui. Vamos lá, vamos de novo. Agora sim? Não, Também para não. mim não, para mim Ele não. tá aparecendo como uma apresentação normal de slide? Isso, com as miniaturas aqui ao lado. Tá. Certo, para mim tá aparecendo já normal aqui. Mas tá tranquilo, pastor. Professor, pode seguir. Pode ser assim? Sim, tranquilo. Tá, tranquilo então. Olha só. Então, a nossa ideia principal é chegar na tensão atual ali do Oriente Médio. Porém, para a gente chegar no contexto atual, eu gostaria de fazer algo. Peraí, que não está aparecendo agora. Caiu para mim aqui. Só um instante. Tá, agora sim. Então a gente vai partir em direção aqui a um estudo inicial, falando um pouquinho sobre alguns conceitos, né, que vão nos levar diretamente para o que nos interessa, que é a ideia da aula de hoje. Então, quando a gente fala sobre geopolítica, né, a gente tem que ter muita noção sobre dois conceitos, tá? Que eu vou explicar de forma muito básica, né, não aprofundando, mas é o conceito de nação e o conceito de Estado, né? Eu até coloquei aqui a situação do continente africano, né, que ilustra muito bem essa questão de Estado e de nação. Quando a gente fala de nação, a gente está fazendo referência principalmente ao povo. A gente está fazendo referência a um grupo que tem uma história, que tem uma língua, que tem uma religião, que tem hábitos, que tem traços em comum, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o conceito de Estado, né, de forma mais simplista, eu estou falando principalmente sobre a questão, né, de uma estrutura política e administrativa. Quando eu falo de Estado, eu tenho a necessidade de três condicionantes básicos, né? Eu tenho a necessidade de um governo soberano, reconhecido internacionalmente. Eu tenho a necessidade de uma nação, de um povo dentro deste Estado e ainda de um território delimitado. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a questão do continente africano, que a gente vê de um lado a estrutura étnica do continente antes da chegada do colonizador, e esse primeiro mapa, né, ele ilustra muito bem isso, porque ele vai trazer a questão de todos os grupos étnicos existentes dentro da África, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Nigéria, né, que aparece ali dentro do mapa, né, que foi colonizado por ingleses, pela Inglaterra. Eu tenho pelo menos 250 grupos linguísticos dentro do território da Nigéria. Então é muito difícil você pensar que um país que tem uma diversidade étnica tão grande, com fronteiras que foram delimitadas por potências extras, com potências de fora do continente africano, que esse país tem algum período sem conflito interno. Então, durante toda a história, por exemplo, da Nigéria,
a gente tem visto conflitos incessantes, né, por conta de uma colonização que não respeitou as diferenças étnicas, linguísticas, religiosas, tribais desse continente. Então, se a gente pegar esses 54 países que compõem o continente africano e eu comparar com a estrutura étnica que aparece ali no lado, a gente vai ver que tem uma diversidade muito grande. E sempre que eu tenho uma diversidade muito grande dentro de um único território, dentro de um único espaço, onde principalmente a miscigenação vai ser muito pequena, isso é um palco ideal para que existam conflitos, né? Eu estou trazendo somente o exemplo do continente africano para isso. Então, quando eu falo de nação, eu estou falando de um povo que tem uma história, que tem uma cultura, que tem uma religião, que tem uma língua, que tem um traço comum. Para que eu tenha a composição de um Estado, portanto, eu preciso de pelo menos três condicionantes, pelo menos três: um governo soberano, a existência de uma nação e a existência de um território delimitado. E isso, daqui um pouco, a gente vai falar sobre a questão palestina, é o centro da questão palestina, né? Já que eu tenho um Estado formado, que é o Estado de Israel, desde 1948, e por outro lado eu tenho um grupo, né, que são os palestinos, né, que também formam uma nação, mas que lutam pela formação deste Estado, né? Para isso existe a necessidade ainda de um governo soberano e de um território para tal. E aí a gente vai usar também outros exemplos na sequência, né? Até aqui eu puxei para vocês um mapa logo abaixo ali do continente africano, nesse mesmo slide, em que aparece essa divisão também mais geral do continente africano, onde eu tenho uma África do Norte, que hoje é predominantemente muçulmana, né, que é um prolongamento do próprio Oriente Médio, e por outro lado uma África subsaariana, marcada pela diversidade étnica, linguística, religiosa, mas com presença de avanço muito acelerado e muito rápido da religião muçulmana, né? E isso é muito interessante porque em locais onde eu tenho grande crescimento populacional associado à pobreza e associado, né, a governos muitas vezes corruptos, governos não estruturados, tu tem um berço, né, muito de fácil expansão religiosa. No caso, o fanatismo religioso, no caso, a religião muçulmana neste caso. Quando a gente fala sobre esse Estado e nação, dentro do Oriente Médio eu tenho um outro exemplo muito claro também deste conceito, que é a questão dos curdos, né? Então, muitos pensam, às vezes, que os palestinos formam a maior nação sem território do planeta, né? Na realidade, são os curdos. Os curdos, eles vivem em territórios do Irã, do Iraque, da Síria, da Armênia, do Azerbaijão, da Turquia. E eles formam hoje de 30 a 45 milhões de curdos. São de religião muçulmana, então eles formam uma nação, porque eles possuem uma história, uma cultura, uma origem em comum, porém eles não formam um Estado, né? Porque eles lutam pela formação do seu Estado. E essa luta envolve, claro, anexar territórios que hoje pertencem a estados já concebidos, né? Esses estados aí dentro do Oriente Médio. Isso, claro, essa questão dos curdos é fruto também de uma partilha deste continente asiático, dessa porção aí da Ásia, do Oriente Médio, feita por potências externas, por potências estrangeiras, que nem sempre dividiram de forma adequada, respeitando essas diferenças étnicas. A questão palestina é uma outra situação que a gente vai abordar bem de forma mais profunda na sequência, onde eu tenho um Estado de Israel formado desde 1948 e eu tenho as áreas da Cisjordânia e da faixa de Gaza, onde os palestinos reivindicam a formação do seu Estado. Para tanto, embora eles formem uma nação, eles precisam do território e do reconhecimento desse governo para que eles estejam com um Estado efetivamente formado, né? Da mesma forma, se a gente pegar aqui a questão, né, de um conflito recente, que até a gente comentou alguma coisa no grupo recentemente sobre isso, a questão da Caxemira, né, que é um conflito que envolve duas potências nucleares. Então você tem de um lado o Paquistão, do outro lado a Índia e na parte ali oriental, Bangladesh. Bangladesh e Paquistão são países muçulmanos, então cada um deles forma um estado com uma população, com uma cultura, né, com uma história, com territórios delimitados, e a gente tem a Índia, né, com população predominantemente hinduísta, né? A grande característica da Índia é a religião ali, o hinduísmo. Lembrando que quando acontece a independência desse sul do continente asiático com relação à Inglaterra em 1947,
a partilha, a divisão desses territórios, né, a criação de Bangladesh, da Índia, do Paquistão, ela não respeitou plenamente as diferenças étnicas. E isso fez com que a Caxemira, que tem população predominantemente muçulmana, ela fosse dividida ao meio, uma parte pertencendo ao Paquistão e uma parte pertencendo à Índia. E a existência de muçulmanos dentro da Índia, na parte da Caxemira indiana, dentro da Índia, num país predominantemente hinduísta, é alvo desde 1947 de conflitos, onde a Índia acusa o Paquistão de ser financiador de rebeldes da Caxemira, né? Inclusive a gente teve conflito forte, violento este ano, né, dentro dessa região. E, por outro lado, né, é um conflito regional, mas de cunho internacional, porque tanto Índia como Paquistão desrespeitaram o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas de Destruição em Massa, e desenvolveram a bomba atômica, né? Então, assim como fez a Coreia do Norte e assim como supostamente fez Israel, né, que são, além dos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU que são possuidores da bomba atômica, esses 4 também. Então, a gente tem um total aí de 9 países que possui a bomba atômica. Né? Lembrando que a Índia, embora seja um país conhecido como hinduísta, né, que está no lado do Paquistão, que é muçulmano, e Bangladesh, que também é muçulmano, essa minoria muçulmana da Índia torna a Índia um dos países com maior número de muçulmanos do planeta. Né? Se a gente pegar hoje, Indonésia, Paquistão e Índia são os países com mais muçulmanos. Então, ser minoria na Índia, que é um país com quase 1,5 bilhão de pessoas, não é um número desprezível, é muita gente, né? E se a gente pensar que no ladinho do Paquistão tem o Afeganistão, depois na sequência a gente tem ali outros países do Oriente Médio, como por exemplo o próprio Irã, né? E pensando que o Paquistão, muçulmano, né, possui a bomba atômica e o Irã não possuidor, mas com pretensões nucleares, a gente tem uma zona de grande risco, né, envolvendo o Paquistão e o Irã, né? Sendo o Irã não desenvolvedor da bomba atômica, mas podendo, talvez, receber bombas transferidas do Paquistão para o Irã. Então, é um tema bem importante também, por isso que eu quis colocar essa questão da Caxemira aqui para vocês, porque, embora envolva uma outra região dentro do continente asiático, a gente está falando de duas potências nucleares, né, que são muito importantes. Bom, mas para a gente chegar no momento atual, eu gostaria assim de voltar um pouquinho na história, né? Entender que a gente tem um mundo de 45 a 89 e a gente tem um mundo a partir da década de 90, né? Esse período que foi de 45, pós-Segunda Guerra até 89, que a gente conhece como Velha Ordem Mundial, ou também conhecido como Guerra Fria, foi um período de intensa rivalidade entre capitalismo e socialismo. De um lado, a União Soviética, de outro lado, os Estados Unidos, de um lado, uma organização militar criada para combater o socialismo, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, de outro, o Pacto de Varsóvia, criado para combater o capitalismo, né? Criado para defender os interesses da União Soviética e dos países de orientação socialista. Essa Guerra Fria termina em 89, com a dissolução da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, né? Com o fim do Pacto de Varsóvia, essa organização militar socialista, mas até hoje a OTAN ainda existe. E não só existe, como também anexou países que pertenciam ao antigo bloco socialista, países do leste da Europa. Essa é uma informação muito importante, né? Porque a organização militar, criada para combater o socialismo no passado, ela continua existindo, fortalecida e com novos interesses, principalmente o interesse de fortalecer os países membros, e aí a gente está falando de América do Norte, Estados Unidos, Canadá, a gente está falando de União Europeia. E no lado da União Europeia nós temos quem? A Rússia. E entre a Rússia e a União Europeia nós temos quem? A Ucrânia, que hoje está também no centro das discussões, que a gente vai falar daqui um pouquinho também sobre a Ucrânia. Quando a gente fala de nova ordem mundial, portanto, a partir da década de 90, a gente vai ter então novos polos de poder surgindo. Eu acredito que hoje a gente tem 4 grandes polos de poder. Então, a gente tem Estados Unidos, com o seu comando, né, indiscutível sobre o continente americano.
A gente tem uma União Europeia, né, que conquistou o estado do bem-estar social em termos de população, mas também eu não sei até quando esse estado do bem-estar social conseguirá ainda ser mantido dentro de uma Europa, né, que tem uma produção cada vez menor, uma transferência de indústria para outros países, um envelhecimento da população. Nós temos a Rússia, que a gente não entende muito ainda qual será o destino dela, mas ainda persiste como potência nuclear, com as suas 5, 6 mil ogivas nucleares que herdou da antiga União Soviética, com um governante, né, que se mantém no poder há muitos anos, né, o Putin, que tem pretensões expansionistas, e isso ficou muito claro agora sobre a Ucrânia, ocupando a Crimeia em 2014, agora ocupando a região de Donbas, que pega a região de Luhansk, de Donetsk, o rio Donbas, né, a base do rio Don, né, que fica nessa parte oriental do território ucraniano, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso. É um mundo, então, onde eu tenho uma China ascendendo muito forte dentro do continente asiático, e, por outro lado, a gente visualiza um Oriente Médio que até então tinha um interesse muito forte da Rússia, né, apoiando o ditador sírio Bashar al-Assad, né, que deixou o poder agora recentemente, apoiando o Irã, que está em conflito com Israel e com os Estados Unidos, e, por outro lado, os Estados Unidos apoiando as monarquias sunitas e também Israel, né? E agora a gente vê um conflito atual onde a China se mantém em silêncio, né? Onde a Rússia está muito ocupada com a guerra da Ucrânia e praticamente agora a gente não tem visto a atuação desses dois países nesse conflito atual, né? Algumas mensagens, algumas os dirigentes fazendo pronunciamentos, falando que é um momento delicado, que a guerra é delicada, mas nenhuma ação prática de apoio, por exemplo, ao Irã, né? Então, é uma situação em que parece que está meio que né, dividido o planeta, né? A Rússia cuida da Europa Oriental, os Estados Unidos está com a porta aberta para atuar dentro do Oriente Médio, e a China talvez atue sobre Taiwan e sem maiores repercussões para o Ocidente, né, em termos aí de um conflito com a China. Mas isso a gente já vai comentar na sequência. Essa nova ordem mundial, portanto, é marcada por uma revolução técnico-científica, né, com as inovações tecnológicas, a revolução informacional, que tem como grande marca o desemprego estrutural, né, o robô, a máquina, a inovação tecnológica, ela cria novos postos de trabalho, mas ela proporcionalmente demite muita gente, né? E aquela expressão que a gente faz, né, de que robô não consome, né? Então você tem hoje um aumento da produtividade, mas você tem uma redução em grande parte do mundo do consumo, né? E esse passa a ser o grande problema de países dentro da Europa, por exemplo. A OTAN, ela se fortaleceu com novos membros dentro dessa nova ordem mundial e a ONU que começa a apresentar novas funções, que a gente vai colocar, por exemplo, a questão climática na sequência. Então, aqui só para vocês entenderem agora, né, sobre a OTAN, que hoje é composta por 32 países membros, lembrando anteriormente que eu comentei, ela foi criada para combater o socialismo no passado, né? O Pacto de Varsóvia, que era aquela organização que não existe mais. Ao invés dela ir enfraquecendo e também ser extinta, ela fortaleceu. Inclusive, nos últimos anos, se a gente pegar aqui, após a Guerra Fria, né, ela expandiu em direção à Europa Oriental e vem chegando muito perto da Rússia. E mais recentemente, por exemplo, em 2020, a adesão da Macedônia, a adesão em 2023 da Finlândia, da Suécia, que inclusive tem gasoduto russo passando aí nessa região, e isso começou a chamar muita atenção da Rússia, esse avanço da OTAN em direção ao território russo, e começa então uma ação direta da Rússia tentando impedir esse avanço, né? E quem é que está no meio do caminho aqui? A Ucrânia, né? Então, dentro deste contexto, em 2014, a gente vai comentar aí depois, a Rússia ela ataca a Crimeia, ocupa a Crimeia, anexa esse território ao território russo e agora, recentemente, a partir de 2022, ocupa essa parte oeste da Ucrânia, né?
com o objetivo de fazer uma espécie de tampão, né? Se não dominar totalmente a Ucrânia, pelo menos a parte leste, evitando que um avanço da OTAN, um avanço da União Europeia não chegue até o território russo. Inclusive, eh, qual é que é o grande questionamento, né, para que exista paz dentro da questão aí da Ucrânia, né? O que que a Rússia solicita? Que a Ucrânia, né, decida nunca mais entrar na União Europeia e que também não entre, em hipótese alguma, na OTAN. Então, este é um dos requisitos da Rússia para que o conflito seja minimizado. Além da OTAN, a gente tem a ONU, né? Que é um outro elemento importante aqui. São 193 países membros, né? Que tem como finalidade principal, criada a partir de 45, de promover a paz. Em âmbito internacional, a gente tem uma Assembleia Geral que reúne todos os países membros, mais os países observadores, né? Entre eles os próprios palestinos, que são observadores dentro da ONU. E a gente tem um Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança ele é composto por 15 países membros, sendo 5 membros permanentes, que são os vitoriosos da Segunda Grande Guerra Mundial. E aí a gente tem a presença dos permanentes da China, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Rússia. Importante que a Rússia é herdeira da União Soviética. Então, durante toda a Guerra Fria, de 45 a 89, quem esteve no lugar da Rússia foi a União Soviética. E os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU são países com poder de veto, de vetar as decisões. Então, por exemplo, a criação de um Estado palestino, ele não vai para votação, porque Estados Unidos, no mínimo, os Estados Unidos vetaria a criação do Estado palestino, né? Quando Bashar al-Assad estava no poder dentro da Síria, ações duras da ONU com relação ao ditador também não aconteciam, né? Porque a Rússia vetaria uma ação mais direta. Então a ONU, tanto no período da Guerra Fria como no período atual, ela vem muito fortemente sendo influenciada pelos membros do Conselho de Segurança da ONU, que são membros permanentes e, portanto, possuem poder de veto dentro dessa organização. E aí que surge, né, até uma bandeira brasileira de reformulação desse Conselho de Segurança da ONU com a adesão de mais 4 países, né? Então, o Brasil é candidato a ingresso como membro permanente, a Alemanha, a Índia, o Japão, né? Cada um com o seu discurso, né? Do porquê ingressar como membro permanente. E além dos membros permanentes, a gente tem os membros rotativos, né? Que são outros 10 países que ficam 2 anos apenas na organização, né? Então, ela tem atuado em várias questões globais, né, como a questão financeira, a questão climática internacional. Então, a gente tem acompanhado muito a ONU, muito mais direcionado para assuntos não de conflito geopolítico, mas direcionado principalmente para a questão aí de clima, de economia, do social, e não muito direcionado para essa questão da promoção da paz realmente em âmbito internacional. Aqui interessante, né? O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ele foi assinado em 1967, basicamente sendo muito simplista, né? O que que o tratado diz, né? Que países possuidores da bomba atômica, né, continuariam com as bombas, diminuiriam o seu arsenal gradualmente, né? E lembrando que a gente está falando de um período pós, ainda durante a Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética, na época, com grande arsenal nuclear. Esses arsenais não foram reduzidos, em alguns casos ele foi acrescido ainda, ele cresceu durante os últimos anos, e por outro lado, além disso, outros 4 países desenvolveram a bomba atômica, né? O caso da Coreia do Norte, com o ditador ali que aparece até na imagem, Kim Jong-un, que a Coreia do Norte, que é a Coreia pobre, né? A gente tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Coreia do Sul industrializada, uma potência econômica, né? Com marcas multinacionais, e, por outro lado, a Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo, né? Mas que, por outro lado, se ela é rural, se ela é pobre, mas ela tem a bomba atômica, né? A Índia e o Paquistão, que a gente falou anteriormente, que também são potências nucleares, e Israel, que nunca admitiu ter a bomba atômica, mas nunca negou ter a bomba atômica também, né? E talvez a existência da bomba atômica em Israel seja também um dos motivos de segurança para o Estado de Israel, que a gente também já vai entrar nesse questionamento.
Sobre aqui, pessoal, a Ucrânia, né, que eu falei rapidamente, mas só para ilustrar aqui com o mapa, né, a Crimeia é esse território aqui que foi ocupado em 2014 pela Rússia. Aqui existe um porto, né, importantíssimo para a Rússia, de Sebastopol, que na realidade ele está no Mar Negro, e o Mar Negro são águas quentes para a Rússia, né? A gente tem que entender que grande parte da Rússia, lá no norte, é o Ártico. Então, a navegação ela é extremamente prejudicada pelo congelamento do mar. Então, ter posse da Crimeia, que é de população predominantemente russa, para a Rússia foi extremamente fundamental, né? Para ter acesso aqui ao Mar Negro, que depois vem pelo Estreito de Bósforo mais abaixo e dá acesso ao Mar Mediterrâneo. Então, a grande importância da Crimeia é o acesso da Rússia às águas quentes do Mar Negro. E agora, recentemente, 2002 e 22, a gente viu a ofensiva atual, portanto, da Rússia na parte leste do continente, do território da Ucrânia, principalmente aqui na região de Donbas, né, do Rio Don, né, a base do Rio Don, onde a gente tem Luhansk e Donetsk, que é uma região aqui também de predomínio de população russa, e a Rússia, né, usando esse pretexto que ali são russos predominantemente e a população apoia a Rússia, logo esse território tem que pertencer, tem que ser anexado à Rússia. Lembrando que qual é o objetivo disso, né? O objetivo principal é fazer uma espécie de tampão, né? Caso a Ucrânia venha num futuro a integrar a União Europeia, caso a Ucrânia venha num futuro a integrar a própria OTAN, né? Claro, a gente não tem ainda uma ideia de onde a pretensão russa ainda, né, quer chegar, mas acredito que pelo menos na parte central aqui até Kiev seja o interesse russo, pelo menos, se não todo o território ucraniano, né? Lembrando que a Ucrânia é cortada aqui por um rio, né? Bem na parte central, esse rio aqui é o Dnipro, e esse rio, né, no meu ponto de vista, ele funcionaria muito bem para uma fronteira nova da Rússia, né? Anexando toda essa parte aqui oriental, né? Lembrando que a Rússia, envolvida nesse conflito desde 2022, 3 anos de guerra, já esgotou grande parte do seu exército, esgotou grande parte dos seus recursos militares. Então, ela, muito envolvida com este conflito, ela tem deixado de lado o que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio, né? E interessante que quando Trump assume o poder dentro dos Estados Unidos, meio que imediatamente o ditador sírio, Bashar al-Assad, também deixa o poder, né, com supervisão ali da Rússia, né, tipo uma ordem do russo, ó, tá na hora de sair daí e não vou mais te ajudar. Parece que o Oriente Médio ele foi entregue para o governo Trump a partir deste momento, né? Então, Rússia envolvida com a questão ucraniana, a China lá com seus outros interesses, o interesse sobre Taiwan, e Estados Unidos agora, né, com novos interesses no Oriente Médio, que a gente já vai falar na sequência. Aqui não importa muito para hoje, né, mas só para você entender a riqueza que a Ucrânia é um terreno plano, tem um solo chamado Chernozion, é um dos solos mais ricos do mundo. Então, quando a gente começa a pensar assim em mudanças climáticas, em aquecimento global, né, terras férteis, planas, agriculturáveis, elas passam a ser de interesse. Não é à toa que a China tem investido pesado no continente africano, né, em busca de novas terras, novas áreas. Sem dúvida alguma, a água, a terra fértil, elas serão muito mais preciosas do que são hoje. Então, sem dúvida alguma, talvez a Rússia também tenha interesse em ser uma grande potência em termos de área, em uma grande potência em termos de produção agrícola num futuro, né? A questão aqui, pessoal, também envolve gás natural, tá? Isso tem que ficar muito claro. Muitos gasodutos russos, que inclusive abastecem países dentro do continente europeu, são abastecidos com gás natural proveniente da Rússia e muitos desses gasodutos usam o território ucraniano. Aqui também um outro gasoduto e um outro projeto de gasoduto que passaria, né, sobre territórios que hoje já estão sob influência da OTAN, né? Então aí vem também o interesse
da Rússia e impedir que a Ucrânia integre a União Europeia e integre a OTAN. Tá? Então, envolve gás natural. E a gente tem que lembrar que o Irã, que está lá embaixo, lá no Oriente Médio, ele tem a segunda maior reserva de gás natural do planeta. Então, também, essa dependência do gás natural russo e essa rivalidade com a Rússia não é nada interessante para a Europa. Então, ter um novo fornecedor de gás natural passa a ser crucial também para a própria sobrevivência do continente europeu, que não passa só por fornecimento de gás para a indústria ou para uso nos transportes, mas também para a própria calefação e aquecimento das casas no inverno rigoroso do continente europeu. E até eu coloquei aqui, né, sobre a consequência da guerra, né, relacionado com a fome no continente africano, porque muitos países africanos são consumidores de produtos ucranianos. Então, a existência de uma guerra, a existência de uma queda de produção agrícola dentro da Ucrânia tem consequências duras sobre a fome dentro do continente africano, né, já que menos alimentos significa aumento do preço e aumento dos preços significa aumento da fome. Bom, aí a gente chega na questão Palestina, tá? Que tudo isso que eu falei anteriormente será útil agora neste ponto, tá? Eu vou começar aqui com um mapa, rapidamente, de grande conhecimento de alguns de vocês, né? Que já viveram durante algum tempo aí, já visitaram alguns desses países, né? Então a gente começa ali olhando, né, para o Paquistão, que é um país muçulmano, no lado da Índia, o Afeganistão, aquele lá do Osama Bin Laden, né, que já teve ocupação americana, o Irã, aqui interessante, né? O Irã não é vizinho de Israel, então a gente já começa a pensar, né, como que o Irã pode atingir Israel? Ele pode atingir com mísseis, né? Ele pode fazer, de repente, um ataque usando aeronaves, ou ele pode patrocinar algum grupo que esteja próximo de Israel. E aí a gente entra na questão do Hamas e do Hezbollah do Líbano. Então, uma das questões aqui importantes é a existência do Irã. No ladinho nós temos aqui a Arábia Saudita, o Iraque, aqui o Rio Tigre, Eufrates, né, o crescente fértil, a origem, né, do que a gente conhece aí hoje. Aqui desembocando no Golfo Pérsico, né, vindo em direção aqui a um estreito, que é o Estreito de Hormuz. Hormuz chega a ter um terço do petróleo escoado no mundo é escoado por esse estreito, onde nós temos o Irã. Por isso que o mundo ficou muito atento ao conflito que acontecia dentro do Oriente Médio, dentro envolvendo o Irã, porque poderia significar aqui o abastecimento de petróleo para o mundo, né? Aqui vem em direção ao Índico, vem em direção ao Golfo de Aden, né? Aqui está a África, Golfo de Aden ali, que é uma esquina perigosa também, porque a gente tem de um lado o Iêmen, que é governado não, perdão, onde a gente tem a presença, né, de muitos grupos radicais, inclusive patrocinados pelo Irã. Logo abaixo a gente tem a África com a Somália e com a Etiópia, né, com a presença de piratas, dois países de grande instabilidade. Aí vem a Arábia Saudita na sequência, que é aliada dos Estados Unidos, a Síria, né, governada até muito pouco tempo pelo ditador Bashar al-Assad, e aqui no ladinho a gente tem Israel, Jordânia e o Líbano, né, onde a gente tem o grupo Hezbollah. Aqui é importante a gente ter uma concepção aqui que tem que ficar muito guardada. Olhando esse Oriente Médio, né, e aqui a Turquia também, né, que tem uma parte europeia, mas olhando esse Oriente Médio, ele não é homogêneo, porque eu tenho uma religião predominantemente muçulmana. Dentro da própria religião muçulmana existem diferenças, o xiita e o sunita, além de outras correntes. Eu tenho as minorias religiosas, e aí entram os cristãos e os próprios judeus, que a gente vai falar um pouquinho. Tenho a questão da água, né? Por exemplo, aqui eu tenho projetos de irrigação lá na Turquia que afetam diretamente o abastecimento de água dentro do Iraque, principalmente o grupo xiita, né? Que está mais ao sul aqui do território iraquiano. Eu tenho dentro de Israel a presença das colinas de Golã, que eu tenho ali afluentes do Rio Jordão,
colinas de Golã que foram ocupadas por Israel na guerra de 1967, que a gente vai falar um pouquinho agora. E ainda eu tenho a questão da própria morte do Mar Morto, né? Pelo uso de águas do Rio Jordão, este mar também tem reduzido significativamente seu volume de água nos últimos anos, né? Tanto que Israel tem programas de renovação aí dessas águas. Então aqui, a religião, as fronteiras artificiais, a água e o petróleo são os temas que a gente vai falar agora na sequência, né? Aqui de forma bem rápida, maiores reservas de petróleo do mundo, né? A gente vai ter então a Venezuela sendo possuidora da maior reserva de petróleo, não é a Arábia Saudita, né? Embora a Arábia Saudita chame mais atenção. O Irã, ele aparece como destaque dentro deste processo, aqui como quarta maior reserva de petróleo. Nos maiores produtores de petróleo, né? Aí a gente vai ter os Estados Unidos, a Rússia vai ser um dos destaques, a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã aparece como destaque também. E nas reservas de gás natural, que eu chamava a atenção de vocês, a questão do Irã, né? Que tem a segunda maior reserva de petróleo, mas perdendo para a Rússia. Então, olha a importância desses dois países, tanto no petróleo quanto na questão do gás natural em âmbito internacional. Aqui, a questão religiosa, né? Muito nitidamente dá para ver o domínio dessa religião muçulmana dentro do Oriente Médio e todo esse norte do continente africano, né? Expandindo essa religião muçulmana em direção ao sul da África. Aqui tem um outro detalhe, né? Além das diferenças religiosas, as diferenças étnicas, né? Então, esse mapa ele traz todos os grupos étnicos, né? Ou parte deles, né? Por uma questão de escala, né? Onde a gente vai ter aqui a presença de judeus, a presença dos persas, a presença dos sauditas, dos egípcios, dos turcos, né? Dos curdos. Então, é uma diversidade muito grande de grupos étnicos, além dos grupos religiosos. Aqui na religião, né, conforme eu coloquei para vocês, existe um predomínio de sunitas, né, dentro da religião muçulmana aqui desse Oriente Médio, porém os xiitas predominam no Irã, predominam no Iraque, predominam no Bahrein, no Catar, predominam nesses países aqui próximos ao Irã. Aí existe um grande erro, né? Que eu não vou entrar muito nessa parte histórica, né? Da morte de Maomé e essa divisão xiitas-sunitas, mas muitos acabam levando que xiita é o radical, que todo grupo terrorista é um grupo xiita e que o sunita ele é o moderado. Isso não é uma regra, né? O próprio Hamas é um grupo sunita, embora terrorista, e o Hezbollah, né, que do sul do Líbano, é um grupo xiita, por exemplo. O Saddam Hussein ele era sunita, os ayatollahs dentro do Irã eles são xiitas. Então isso não é uma regra, né? O próprio Talibã, né, o próprio Osama Bin Laden era da corrente sunita e não xiita. Então isso tem a ver realmente com o sucessor de Maomé, com a morte de Maomé. Então isso tem que ficar muito claro que eu tenho neste Oriente Médio uma grande diversidade étnica, religiosa, uma grande diversidade linguística também, minorias, né, que muitas vezes não possuem representatividade. Na própria Síria, né, nós tínhamos um ditador, o Bashar al-Assad, que representava uma minoria alauíta, que é 2% da população do país, né, é um bairro, basicamente, e, claro, naquele caso ele era o ditador, né? Mas como ditador, representante de uma minoria, ele adotava a repressão sobre as maiorias dentro daquele país. E então toda essa diversidade e esse monte de fronteira que não foi estabelecida por essa diversidade, hoje é causa de conflito. Então, grande parte dos conflitos que a gente vê hoje é consequência de uma descolonização onde as fronteiras não respeitaram verdadeiramente as diferenças étnicas, religiosas, linguísticas e históricas desse povo. O mesmo aconteceu lá na África, que a gente viu aqueles dois mapas no início da aula de hoje. Mas para a gente ir direto na questão palestina que nos interessa, tá? Porque eu não tenho muito tempo, né? Então a gente tem todo um histórico, né, conhecido por vocês que estão aqui na live, né, de uma terra prometida, né, entende-se que essa terra prometida esteja aqui,
dos dois filhos, né, de Ismael, de Isaque, até chegar no conflito atual, né, que a gente tem. E aí, quando a gente fala desse conflito atual, a gente tem que falar de 47. Em 1947, existe um plano de partilha desta região conhecida como Palestina. Palestina é o nome de uma região, né? E pela proposta da ONU de 47, a gente teria três territórios, né? Um território para os judeus, onde seria o Estado de Israel, um território para os palestinos, que dá para entender aqui que é um território não contínuo. Este é um problema, né, na formação do Estado palestino, ele não existe uma continuidade territorial, e ainda uma cidade internacional, a cidade de Jerusalém, né, uma cidade importante para as três religiões monoteístas, importante para muçulmanos, importante para cristãos e importante para judeus. Então ela ficaria como uma cidade internacional. Qual é o primeiro problema que a gente identifica aqui? São três problemas, né? Os palestinos dizem que eles foram desprestigiados, porque eles eram maioria na época e ficaram com menos território, né? Por outro lado, os judeus ficaram com um território maior, mas Jerusalém ficou dentro do território que seria para os palestinos. Então, mesmo Jerusalém sendo uma cidade internacional, ficaria dentro do território palestino, né? Mas isto é apenas uma proposta, né, da ONU em 1947. O que acontece no ano seguinte é a proclamação do Estado de Israel. Então a gente tem que entender que desde 48, Israel é um Estado reconhecido, com um território, com um povo, com um governo soberano. Só que quando você cria o Estado de Israel em 48, imediatamente os árabes da região, os muçulmanos da região, atacam Israel. E aí a gente tem a primeira guerra árabe-israelense, que vai acontecer entre 48 e 49. Israel ele sai vitorioso dessa primeira guerra, né, de 48 e 49, né, quando, né, o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Síria, o Iraque atacam Israel. Queria Vamos dar um tempinho aí, deve ter travado ter lá a território. internet. Pastor, dá para visualizar? Dá sim. Tá certo. E ficando apenas uma partezinha aqui, a faixa de Gaza. Essa faixa de Gaza será anexada pelo Egito, administrada temporariamente pelo Egito, e aqui a Cisjordânia, né, vizinha da Jordânia, que será administrada a partir de 49 pela Jordânia. E os palestinos ficaram sem o seu Estado. E Israel consegue chegar na parte ocidental de Jerusalém. Claro, neste momento, o que acontece com muitos palestinos que vivem na região? Eles acabam saindo desse território, né? Israel alega que eles saíram por conta do conflito, né? E os palestinos alegam que foram expulsos por parte de Israel, né? Eu estou trazendo os dois pontos de vista, né, dos dois grupos. Neste primeiro conflito, a gente já tem 750 mil refugiados palestinos que vão para a Jordânia, para a Síria, para o Líbano, né? Acabam se instalando na própria Cisjordânia ou na faixa de Gaza. E, inclusive, para o Brasil, muitos palestinos acabam vindo para cá, nesse momento, né? O que acontece na sequência? Em 67, a gente tem uma guerra, que é a chamada Guerra dos Seis Dias. Ela durou entre o dia 5 e 10 de junho de 67, quando Egito, Síria e Jordânia, né, atacam Israel nessa guerra. Tá? Eu não vou entrar no contexto da guerra, como começa, mas Israel, mais uma vez, sai vitorioso. Só que qual é que é a grande diferença agora? Israel, ele acaba ocupando parte do Egito, a península do Sinai, conhecida, né, presencialmente por alguns de vocês, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, porque a parte ocidental já tinha sido conquistada lá em 48, 49, e além disso, as colinas de Golã da Síria, né? Resumindo, o que muda de lá para cá?
de 67 para hoje, o Sinai já foi devolvido para o Egito, em 1979, num acordo, né, o acordo de Camp David. A faixa de Gaza foi devolvida para os palestinos em 2005, que depois a gente vai falar sobre isso. Daí, em 2006, o Hamas assume a faixa de Gaza. A Cisjordânia ainda não foi entregue aos palestinos. Jerusalém é considerada capital religiosa eterna e indivisível de Israel. A expressão é muito clara. Israel não aceita dividir Jerusalém. Aí nós temos um problema, porque os palestinos, ao lutarem por um Estado, eles querem que Jerusalém, pelo menos oriental, seja a capital do futuro Estado, né? Ali a gente tem a terceira cidade mais importante para os muçulmanos. Alguns falam até em segunda, né? Mas geralmente o que mais se considera é a terceira. Você tem Meca, Medina e Jerusalém, né? Tem a peregrinação noturna de Maomé até Jerusalém. E ainda as colinas de Golã, que Israel considera como território anexado a Israel. Quando a gente escuta essa expressão, também, Israel não pretende entregar as colinas de Golã para a Síria, certo? Então, Israel, em 67, ele ocupa não só os territórios previstos em 47 como territórios palestinos, como também ocupa parte da Síria e parte do Egito, certo? Entendido até aí? E aí, claro, neste momento, mais 500 mil refugiados palestinos, que é uma das questões aí. Em 73, Guerra de Yom Kippur, né? Eu não ia colocar esse slide, mas eu resolvi colocar, porque agora, recentemente, 2023, que a gente já está chegando nessa data, comemorando basicamente essa guerra de Yom Kippur, um dia depois da guerra de Yom Kippur, Israel é atacado pelo Hamas, né? O que é a guerra de Yom Kippur, dia do perdão, né? A gente vai ter Síria e Egito entrando em conflito com Israel, né? Lembrando que Israel em 69 ocupa o Sinai do Egito e as colinas de Golã da Síria. Israel sai vitorioso, né? Para o Brasil, isso gera uma consequência desastrosa, porque a gente passava pelo milagre econômico brasileiro, com os militares no poder, e naquele momento existe uma crise internacional do petróleo, uma elevação dos juros da dívida externa, porque o Brasil crescia por conta dos empréstimos, e aí vem o endividamento externo brasileiro, e por consequência disso, na década seguinte, a década perdida, a década de 80, momento em que o Brasil e a América Latina realmente não tiveram crescimento, né? Aí, vamos adiante. Em 82, a gente tem um conflito com o Líbano, né? Israel chega a ocupar o sul do Líbano. Nesse momento surge um movimento de resistência dentro de Israel, o chamado Hezbollah, que é um dos grupos terroristas, né? Financiados pelo Irã, que tem como alvo chegar ao poder dentro do Líbano, mas também a destruição do Estado de Israel. Isso tem que ficar muito claro. Para o grupo terrorista, não basta chegar ao poder, não basta existir um Estado. Também é necessário destruir Israel, né? Por isso que muita gente não entende por que Israel tem que se defender. Porque não existe negociação com o grupo terrorista. O grupo terrorista, ele luta pela formação de um Estado, sim, mas também luta pela destruição do Estado de Israel. Em 87, a gente tem a primeira intifada, a formação do Hamas, né, que vem lá da Irmandade Muçulmana do Egito, né, a origem, né, do Hamas. Esse grupo ele se instala posteriormente ali na faixa de Gaza, que a gente vai comentar, chegando no poder em 2006/2007. 2005, Israel desocupa a faixa de Gaza depois de 38 anos. Aí voltamos. Quando é que foi ocupada a faixa de Gaza? Guerra dos Seis Dias, em 1967. Só que quando Israel, aqui vem um ponto importante, ocupou a faixa de Gaza e ocupou também a Cisjordânia, ele criou assentamentos judeus. O que são assentamentos judeus, né? Você tem espaços ocupados por palestinos, e aí você, para enraizar o domínio, você coloca também judeus dentro desses espaços. Então, muitos judeus foram morar dentro da faixa de Gaza, rodeada por palestinos. Claro, o que são os assentamentos, né? São bairros protegidos, com muro, com cerca elétrica, com blindados, né?
Então você tem a presença do exército e a presença de judeus. Quando Israel entrega a faixa de Gaza, ele tem que retirar os judeus que lá estavam. Para quem recorda, né, desse momento histórico, muitos judeus não queriam sair da faixa de Gaza. Mesmo o governo de Israel ofertando, né, dinheiro, ofertando emprego, ofertando nova casa em outro local, eles não queriam sair. Por quê? Porque na realidade ali representava para muitos a terra prometida, né? Eu lembro nas imagens que muitos saíam com potes de areia, chorando, né, porque não queriam deixar essa região. 2006, com a saída de Israel, com a saída dos assentamentos, o Hamas vence as eleições legislativas palestinas, obtendo maioria no Conselho Legislativo palestino. Posteriormente, assumiu o controle da faixa de Gaza após uma guerra civil com o Fatah que comanda o outro lado palestino, que é na Cisjordânia. Aí o que que acontece em 2023? 7 de outubro, né? Recente, vocês acompanharam, né? É praticamente impensável. É, palestinos, e aí a gente vai falar do Hamas, terroristas, invadem o território israelense, cortando cerca, descendo, usando equipamentos aéreos. é, Agora me fugiu o nome ali, que tipo uma asa delta ali que os caras descem, mas aí me fugiu o nome aí. Parapentes. Atacaram, como é que é? Parapentes. E isso aí. Acabam atacando algumas cidades israelenses e acabam matando 1,2 mil judeus. E além disso, sequestrando 250 judeus. Algo nunca visto em Israel. E impensável, né, nessa fronteira da faixa de Gaza, extremamente vigiado por Israel, que isso fosse acontecer, né? Inclusive, quem tem teorias contra Israel, né, alegam que foi até pensado, né? Eu não consigo pensar que tu abriria uma fronteira com a possibilidade de morrer 1,2 mil pessoas, né? Mas a gente escuta isso e vê isso, pessoas escrevendo na internet. Quando aconteceu isso, até eu conversei com um professor de história, né, que é meu colega, eu disse, o conflito vai ser forte. Israel não vai descansar enquanto não desestruturar completamente o Hamas. E aí começa, né, a guerra contra esse grupo terrorista, o Hamas, e aí sucessivos bombardeios em cima da faixa de Gaza. Infelizmente, claro, esses bombardeios não matam apenas terroristas, né? Embora muitas vezes o ataque seja bem pontual. Aí a gente tem, claro, uma guerra de informação do outro lado, né? Que quer mostrar que hospitais, que escolas, que crianças, que mulheres foram mortas e não o terrorista em si, né? Mas infelizmente, do lado judeu também, nesses 1,2 mil mortos, né, nesse ataque, crianças morreram, mulheres foram sequestradas, são imagens que a gente nem pode visualizar, né, que nos gera revolta, mas do outro lado também, infelizmente, a gente tem essas perdas, que não importa se é uma, se é duas, né, ou os 50 mil mortos, ou mais de 50 mil mortos, que já se fala hoje dentro da faixa de Gaza, uma perda, infelizmente, é, não tem justificativa, né? Mas por trás disso, o grupo terrorista. E Israel, sabendo que esse grupo terrorista, né, ele é financiado pelo Irã, aí começa, claro, uma tensão especial com o Irã. Lembrando que o Irã não faz fronteira com Israel, mas uma das formas de você atingir Israel é financiando tanto o terrorista aqui da faixa de Gaza quanto o terrorista do sul do Líbano, que está na divisa aqui direta com Israel, no caso o Hezbollah. Aí a gente vai ter em 2025 uma escalada aqui em 13 de junho, né? O conflito entre Israel e Irã, que é o conflito que a gente tem acompanhado, né? O Irã, que desde 1979 é uma teocracia, eles se dizem uma democracia, né? Mas por trás disso existe o regime dos ayatolás. Na imagem aqui, o ayatolá, o ayatolá, como eles falam, o ayatolá Khomeini. Na fotinho aqui, o ayatolá Khomeini, que assumiu lá em 79, ele ficou 10 anos no poder. Se eu não estou enganado, ele morre em 88 ou 89. Desculpe que me falhou aqui,
a lembrança. E, desde então, quem é o líder supremo religioso vitalício é o Ayatollah Khomeini, que, por trás de uma democracia, de um presidente, acaba direcionando os rumos do país, né? E o Irã acusado de ser financiador desses grupos terroristas como o Hamas, o próprio Hezbollah do Líbano e os Houthis do Iêmen, né, que é um outro grupo lá que também hoje tem atuado muito forte, inclusive atuando contra embarcações que passam ali nas proximidades do Golfo de Aden. E fora do Oriente Médio também se dedicou a firmar alianças com países cujos governantes compartilhavam sua ideologia anti-americana, né? Como o ex-presidente sírio, né, o Bashar al-Assad, que tinha relações com o Irã, o próprio Putin, russo, e aqui na América do Sul, o governo Maduro da Venezuela, né? Inclusive, até um ex-presidente do Irã visitou o Brasil na época, ainda quando era o governo Lula aqui. ah, no primeiro mandato lá do Lula. Aqui na sequência, obstáculos para a paz na Palestina, né? Então a gente tem aqui uma disputa territorial, né? Que é a posse de terras, né? Incluindo Jerusalém Oriental e a Cisjordânia. Então, em si, o que os palestinos querem, né? A faixa de Gaza e a Cisjordânia e um pedaço de Jerusalém para formar o seu estado. O radical palestino, isso não basta, é necessário também destruir Israel, né? E talvez um grande mundo muçulmano seria formado em todo o Oriente Médio. E aí a grande questão é que nem todo mundo também é árabe, a gente tem o Irã que é persa, então existe um vácuo, né, e uma incerteza de que grande mundo muçulmano seria este, né? Governado por quem? A questão ali dos assentamentos israelenses, por exemplo, se Israel um dia devolver a Cisjordânia para os palestinos, os assentamentos deveriam ser retirados, teriam que ser retirados, né? E aí a gente está falando aí de milhares de judeus que vivem em assentamentos. A questão dos refugiados palestinos, né? Hoje a gente fala aí em 3,5 milhões de refugiados espalhados pelo mundo. A falta da unidade palestina, né? Tanto política quanto territorial, são territórios fragmentados. A incapacidade de dividir Jerusalém, que eu acredito que é uma grande pauta, não adianta o palestino ter um território, ele não abrirá mão de Jerusalém, que Israel também não abre mão, então a gente tem esse, esse, este item, né, que seria muito relevante, e a questão dos ataques e a violência, né? De um lado, os grupos terroristas e de outro lado, as ações militares de Israel tentando se defender, né? Então, assim, resumindo, nós temos um Estado muito poderoso, que é o Estado de Israel, que sobrevive muito próximo de países inimigos, de grupos inimigos, e só sobrevive devido a um potencial bélico, devido a um potencial militar, devido a um potencial tecnológico muito avançado, né? E claro que, devido a este potencial, a gente tem uma diferença muito grande quando a gente começa a olhar o número de mortos. E quando a gente olha o número de mortos, a mídia e muitos acabam se posicionando pró-palestinos e contra Israel, né? Mas o que aconteceria com Israel caso este poderio bélico efetivamente não existisse? Todos esses mísseis, todos esses projéteis lançados contra Israel por parte de Hamas, por parte de Hezbollah, por parte do Irã, e até por parte de países que hoje não lançam, mas não existindo esse potencial lançariam, com certeza Israel seria removido do Oriente Médio, tá? Então, eu procurei, assim, fazer de forma resumida, chegar no tema atual, mas é um assunto, assim, que a gente teria que falar durante bastante tempo, pastor, né? Inclusive, seria muito legal uma aula começando lá em Abraão, né? Saindo da parentela e chegando aí nessa terra prometida, né? E eu procurei também não fazer uma posição religiosa, né, de apoio a Israel na explanação, mas que vocês possam entender, então, que a gente tem um conflito de ordem territorial, um conflito de ordem religiosa
e um conflito de ordem muito maior econômica, né, com interesses nessa região que naturalmente é muito rica, né, pela existência desses recursos como o petróleo e o gás natural, né? Então, que vocês possam, eu acredito que grande parte de vocês estão acompanhando, mas quem estava um pouco perdido no que está acontecendo, que vocês possam, a partir de agora, abrir ali um noticiário, não ler somente uma notícia, porque a gente tem, dependendo do site, dependendo da conta do Instagram, posições muito direcionadas para um lado ou para o outro, né? Que hoje é o grande problema da mídia, né? Da gente acabar tomando posição sem, na realidade, saber de fato o que está acontecendo, né? Eu até peço desculpas, né? Caso eu tenha falado algo errado, por conta também de não estar lá, né? O pastor vive muito próximo disso, né, pastor? E aí, como consequência disso, tem uma noção muito mais clara e não aquilo que a gente aqui no Ocidente muitas vezes tem como informação. Então, hoje, a guerra, ela é uma guerra de informação também, né? E cada vez de forma mais intensa. Tá certo? Perguntas, gente, depois dessa enxurrada de, de informação, algo assim muito bom. Então, se alguém tem alguma pergunta, por favor, esse é o momento, ou então a gente deixa para uma próxima aula, mas fica aberto aqui se alguém tem alguma pergunta. Só fazer aqui rapidamente, pastor. Pois não, Gisela? Pergunta não, mas um comentário, né? Quando ele fala de guerra de informação, é bem isso mesmo, né? Que a gente percebe. Mas Deus se mostra nisso, né? Como um país tão pequeno consegue combater tantos inimigos, né? E a guerra está ganha, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos vivendo uma guerra a nível híbrido, né? Não é uma guerra convencional da época da Primeira Guerra Mundial até da Segunda Guerra Mundial. Hoje, uma guerra que a mídia ela tem um papel muito relevante. É assim, hoje a gente vê um movimento, como o professor falou, né, de dependendo de como seu Instagram está posicionado, os seguidores, você recebeu uma enxurrada de informações favoráveis a um lado ou outro. E isso vai influenciar, sim, na posição das pessoas em relação aos conflitos que existem, não só Palestina e Israel, mas também Rússia, Ucrânia, Paquistão e Índia, China e Taiwan. Então, hoje a mídia tem um papel fundamental nessa questão aí de influenciar. E, E o e, Camboja e Laos também, né? e, Camboja, exato, exato. interessante quando eu coloquei ali, né, que durante um tempo a faixa de Gaza ela esteve nas mãos do Egito e a Cisjordânia esteve nas mãos da Jordânia, países muçulmanos. E os palestinos não tiveram um Estado efetivado. E muita gente não comenta sobre isso, né? É, Então hoje você comenta Israel ocupando, né? Mas todo esse período, né? Por que que não foi feito, né? Um plano de criar esse Estado no momento em que esses territórios estavam nas mãos dos muçulmanos? exatamente, exatamente. Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma colocação? Fica à vontade, gente. Quando o Professor, senhor falou da Ucrânia, repete, por aqui, favor, a pergunta. aqui quando ele falou da Ucrânia, o pastor falou da Ucrânia, que que realmente é uma área bem agrícola, que está ali, a Polônia está ali do lado, que também é uma área bem agrícola, que nós já estamos afetados por esta situação,
por a situação agrícola da Ucrânia. Aumentaram muitas as coisas e não tem mais aquela qualidade que tinha antes. Eu falo aqui do continente europeu, Tá. porque Um nós estamos, comentário, né? Você tem um nós estamos, comentário ou você tem alguma pergunta? não é um comentário, porque Ah, tá. nós estamos abraçando os ucranianos, né? Aqui na Bélgica, que em toda a Europa nós estamos abraçando os ucranianos. Uhum. E, como ele falou, né, o Trump, quando veio, ele queria fazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia, e de repente agora todo mundo esqueceu da Ucrânia e esqueceram da Rússia. Está focalizado na outra guerra, porque é o gás, é o petróleo que é mais interessante para o mundo. Tudo, então, quando a gente analisa, isso tudo se torna em torno do dinheiro, em torno do benefício que não deixa de ser um espírito maligno que é Mamon. É uma das coisas que é interessante a gente perceber, para poder aí falar talvez um pouco, é que a questão dos conflitos, todos os conflitos, eles envolvem questão territorial, principalmente, né? Anexar territórios ou recursos minerais ou energéticos, enfim, envolve isso, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar com isso por muito tempo, né? Hoje, na verdade, o Oriente Médio, ele é muito estável em todos os sentidos. Em todos os sentidos, o Oriente Médio é muito estável. A gente morando lá hoje, na Jordânia, e passando por todas essas situações dos conflitos, vivenciando tudo ali, a gente começa a entender um pouco mais como funciona essa questão dos conflitos territoriais e étnicos e religiosos também. A gente vê como é frágil a questão do mundo hoje, muito frágil. Qualquer coisa é motivo de uma guerra e hoje, como o professor falou, hoje a gente tem países atômicos e que num conflito um pouco mais extenso, não se duvida do uso dessas armas, né, por países como o Irã, por países como o Paquistão, e a gente vive hoje num mundo muito complicado, muito difícil nessa questão de estabilidade, né, política e regional. Então a gente tem que estar assim ciente dessas questões políticas, né, para que nós possamos, como cristãos, possamos estar orando especificamente por esses pontos sensíveis aí. O Oriente Médio, ele tem uma importância muito grande no mundo todo, porque, como o professor falou, no Estreito de Hormuz, passa ali mais ou menos de 20 a 25% da escoação de petróleo para o restante do mundo. Praticamente é uma bomba atômica que o Irã tem na mão. Se ele resolve fechar aquilo dali, o mundo todo ele entra num colapso sem precedentes, né? De escassez de tudo, de aumento elevadíssimo do preço do petróleo, e junto com o preço do petróleo tudo sobe. Então você imagina o que aconteceria se eles resolvem ali fechar o Estreito de Hormuz por um período longo, né? Então a gente ia viver um caos total. Então isso é muito importante a gente compreender e estar estudando sobre essa questão geopolítica no mundo, né, para que a gente possa estar ciente, acompanhando e poder orar especificamente em relação a isso. Professor, eu queria deixar que o senhor fizesse as suas considerações finais e desde já agradecendo ao senhor por esse tempo aí, essa aula maravilhosa que a gente teve. Eu que agradeço, pastor. Agradeço a todos que ficaram mais de uma hora aí, né?
Acabei passando um pouquinho. Na realidade, isso era slide por umas 3 horas, né? Mais ou menos. Então vamos ver aí o que que vai acontecer. Acompanhe a questão iraniana, esse programa nuclear do Irã, se realmente esses bombardeios dos Estados Unidos e de Israel realmente eliminaram. Porque assim, o Irã, ele tem um programa nuclear para fins pacíficos. Mas por que que o programa nuclear fica a 80 metros de profundidade, né? Numa área super protegida, né? Qual é o interesse? Por que que existem restrições a vistorias por parte da ONU se você não tem nada a esconder, né? E por que que um país também tão rico, né, em recursos naturais como gás e petróleo também tem que investir, tem que beneficiar urânio para finalidade pacífica de produção de energia? E por que que ele chegou ao beneficiamento de 80%, muito perto dos 90%, que seria o ideal para a produção da bomba atômica? Então, esse fato de que supostamente em 6 meses o Irã teria a bomba atômica é uma das justificativas de prontamente acabar com esse programa nuclear, né? Segundo o governo iraniano, não foi destruído, porque eles teriam retirado o urânio enriquecido antes dos bombardeios. Trump diz que não, né? Que conseguiu destruir tudo. Então, vamos ver aí o que que vai acontecer nos próximos episódios, né? Dessa novela do Oriente Médio, que mais de 3.000 anos, né, professor? Né, pastor? Exatamente. E tem outro ponto aí importante. O que a gente estava pensando e vendo muito sobre isso, sobre a possibilidade desse governo dos Ayatollahs cair, o que seria muito bom, né? Dentro da... Já tem o Mas príncipe não esperando. aconteceu. Não Já tem aconteceu. E já aí? tem o descendente, né, do regime anterior esperando para assumir. Pois é, exatamente. E aí não caiu. Bom, e aí realmente a gente fica na expectativa. O que que vai acontecer aí por esses próximos meses, né? Então é importante a gente estar atenado, ligado nessa questão do Oriente Médio, que é muito importante para o restante do mundo. Gente, muito obrigado. Também vou despedir o professor, ele tem muita tarefa para fazer aí. Muito obrigado, professor, que Deus te abençoe. Yolanda, prazer ter você aqui, viu? Prazer muito grande. Gente, boa noite. Lúcia, boa madrugada para você. Vá dormir, vá descansar. Vá fazer o seu descanso aí, o seu relax. Gisela, a paz, Deus abençoe. Venaí, pastora Cida, irmã Lourdes, Adriane, que Deus te abençoe. Quinta, Amém, Pai. quinta-feira, talvez a gente não tenha aula, mas eu já estou com a aula gravada aqui. Vou publicar, ok? Porque quinta-feira nós vamos estar em Itapema, o nosso congresso de missões lá. O pastor Luiz Hermínio que vai estar fazendo a abertura do nosso congresso. Então, a gente não tem como ter aula, mas eu já tive hoje à tarde aqui com o pastor Alessandro. Ele deu uma aula excelente sobre Velho Testamento. Já editei. Aí essa aula vai ser publicada amanhã ou depois da manhã, e logo em seguida, na quarta-feira, eu já publico a aula do pastor Alexandre, certo? Para ficar todo mundo bem informado. Obrigada, pastor. Que aula excelente, maravilhosa. Nossa, dá uma sensação, é um emaranhado, né? Que a gente não sabe nada, meu Deus do céu. Muita informação. Eu pensei em voltar no tempo de escola, assim, para poder ser eu entendi um pouco. Minha área é da saúde, mas o quanto isso é importante, né? O quanto isso impacta na nossa vida, né? Você vê que o mundo espiritual, o mundo real, tá tudo ali totalmente conectado. Nossa, mas muito, Exatamente, muito legal. exatamente. Então tá. Obrigado, viu, Adriane? Professor, boa noite, muito obrigado. Deus abençoe. Professor, seu nome é luxemburguês, sim. Seu nome é muito comum aqui em Luxemburgo. É mesmo? Sim, Que pode coisa boa. pegar a nacionalidade luxemburguesa com esse nome aí, ó. Fernando.
Germanofrone. Valeu, muito obrigado. Obrigada, Tchau. boa noite. Tchau, tchau. Bom dia.